A gente começa essa edição do Jornal Hoje com uma tragédia assustadora, inacreditável, em Janaúba, no norte de Minas Gerais. O segurança de uma creche ateou fogo em várias crianças. Segundo a Polícia Militar, 4 delas morreram. O agressor e uma professora estão entre os feridos graves. Nessas imagens de rede social, o desespero das mães ao chegar no Centro Municipal de Educação Infantil Gente Inocente. A creche é pública e fica no bairro Rio Novo, em Janaúba, no norte de Minas, e recebe crianças de 0 a 6 anos. As primeiras informações são de 40 feridos entre crianças e funcionários, 15 em estado grave. Alguns foram levados para o Hospital Regional de Janaúba, outros para Belo Horizonte. O homem que jogou álcool nas crianças e ateou fogo era um dos 3 seguranças da creche e trabalhava lá há 8 anos. Segundo a polícia, ele pôs fogo no próprio corpo também e chegou ao hospital em estado grave. O corpo de bombeiros foi chamado às 9h40 da manhã. 2 unidades do SAMU de Janaúba e outras 5 equipes de cidades vizinhas deram socorro às vítimas. A Polícia Militar acaba de dar novas informações. Dos 40 feridos, 22, e não 17, foram levados para os hospitais. 9 em estado grave. O nome do agressor é Damião Soares dos Santos, de 50 anos. As nossas equipes chegaram há pouco a Janaúba e ainda nessa edição elas vão trazer mais informações. Alguns dos feridos estão sendo levados para o Hospital do Pronto Socorro em Belo Horizonte. A repórter Viviane Possato está acompanhando e fala com a gente ao vivo. Viviane, boa tarde. Qual é a situação por aí? Oi, Doni, boa tarde. Olha, a informação do Corpo de Bombeiros é de que o primeiro helicóptero trazendo as vítimas já saiu de Janaúba, saiu por volta de 12h20. Ao todo, são 3 aeronaves trazendo 6 vítimas em estado grave. A gente ainda não tem informação confirmada de que se essas 6 vítimas são apenas crianças ou se existem também entre as vítimas funcionários da creche. O governo de Minas montou um posto de comando emergencial na cidade, unindo forças de segurança e de saúde para dar assistência às vítimas e às famílias. A gente está aqui aguardando então a chegada dessas vítimas ao Pronto-Socorro João 23, que é referência no estado no atendimento a queimados. Doni. Obrigado pelas informações, Viviane. Feridos também estão sendo levados para hospitais de Montes Claros, que fica a pouco mais de 130 quilômetros de Janaúba. Daqui a pouco a gente volta com mais informações sobre essa tragédia em Minas Gerais. E agora para uma outra tragédia. Nos Estados Unidos, a Polícia Civil vai aos poucos decifrando o perfil do autor do maior massacre da história moderna do país. O correspondente Fábio Turci está em Las Vegas e acompanha essa investigação. Turci, boa tarde. Quais são as novidades? Boa tarde, Doni. Boa tarde para todos. Olha, pois é, mais de 100 investigadores estão vasculhando a vida do atirador Stephen Paddock, conversando, tentando descobrir alguma informação que possa justificar por que ele tenha cometido essa barbaridade. Esses investigadores estão procurando pessoas próximas a ele, estão analisando os contatos que ele manteve ultimamente, estão verificando as informações financeiras, toda a movimentação financeira dele. Uma pergunta em especial que a polícia se faz é: será que aconteceu alguma coisa na vida desse homem em outubro do ano passado, ou de lá para cá, que tenha mudado o comportamento dele? Isso porque nesse período ele começou a comprar uma arma atrás da outra, comprou 33 armas nesse período de menos de um ano, na maioria fuzis. Então, o que será que aconteceu nesse período, A gente está aqui na frente do hotel Mandalay Bay, de onde o atirador disparou contra a multidão. A gente vê ali as 2 janelas que ele quebrou no quarto dele no 32º andar. O chefe de polícia de Las Vegas afirma que o atirador não tinha planejado se matar depois do ataque, como acabou acontecendo. Diz que ele tinha sim planejado fugir, tanto é que deixou no carro, aqui no estacionamento do hotel, muita munição e muitos explosivos, então sinais de que ele tinha se preparado para uma fuga. Esse atirador também deixou no quarto um bilhete. O chefe de polícia não explicou o que é que está escrito nesse bilhete, mas disse que não é um típico bilhete de alguém que vai se matar em seguida e explica ali as razões. O chefe da polícia de Las Vegas também disse que dificilmente o atirador não teve ajuda de ninguém em momento algum. Só que ele não lançou suspeita sobre quem quer que seja, não lançou, por exemplo, suspeita sobre a namorada do atirador que estava nas Filipinas quando aconteceu o ataque, já veio para os Estados Unidos e está colaborando com o FBI. Doni. Obrigado pelas informações, Turci. Esse bilhete talvez seja importante para saber o que motivou esse atirador a cometer essa barbárie. Obrigado. A gente volta para o Brasil para falar de mais uma operação da Polícia Federal. No Rio de Janeiro, a Força-Tarefa da Lava Jato prendeu hoje o presidente do Comitê Olímpico do Brasil, Carlos Arthur Nussmann, e o ex-diretor-geral de operações do Comitê Rio 2016, Leonardo Griner.
É a segunda fase da operação que investiga a compra de votos na escolha da cidade como sede da Olimpíada. Ao vivo da Polícia Federal, o repórter Paulo Mário Martins tem as informações e fala com a gente. Paulo, boa tarde para você. Oi, Doni, boa tarde para você, boa tarde a todos. O presidente do Comitê Olímpico do Brasil, Carlos Arthur Nussmann, e o ex-coordenador do Comitê Rio 2016, Leonardo Griner, estão prestando depoimento nesse momento aqui na sede da Polícia Federal, na zona portuária do Rio. Hoje, a Polícia Federal apreendeu na casa deles novos e-mails que, segundo os investigadores, comprovam que houve sim compra de votos para escolher o Rio de Janeiro como cidade-sede das Olimpíadas de 2016. Além desses documentos, os policiais encontraram na casa do vice-presidente do Comitê Olímpico do Brasil, André Richer, R$95 mil em espécie, mais de $5 mil, 10 relógios de ouro e 7 revólveres. A gente vai ver todos os detalhes dessa operação na reportagem do Arthur Guimarães e da Renata Capucci. A Polícia Federal chegou cedo à casa de Carlos Arthur Nussmann, num dos bairros mais luxuosos do Rio, na zona sul da cidade. A ação de hoje é um desdobramento da operação Unfair Play, que começou em 5 de setembro e investiga a compra de votos para a eleição do Rio como sede da Olimpíada em 2016. As investigações apontam que o presidente do Comitê Olímpico do Brasil e Leonardo Griner, que foi diretor-geral de operações do Comitê Rio 2016 e diretor de marketing e comunicação do COB, foram os agentes responsáveis por unir pontas interessadas, fazer os contatos e azeitar as relações para organizar o mecanismo do repasse de propinas do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, do PMDB, diretamente a membros africanos do COI, o que foi efetivamente feito por meio de Arthur Soares. Arthur Soares, conhecido como Rei Arthur, já teve a prisão decretada e está foragido. O empresário teve contratos milionários com o governo do estado na gestão de Sérgio Cabral. Segundo os procuradores, o esquema funcionou assim. Arthur Soares tinha uma conta chamada Matlock num banco em Antígua, no Caribe, exclusivamente para fazer transferência de propina para o ex-governador Sérgio Cabral. Cabral também tinha uma conta no mesmo banco, gerenciada por um doleiro. Em setembro de 2009, Arthur Soares usou a empresa Matlock para repassar $2 milhões para o senegalês Papa Diack. O dinheiro seria para comprar o voto do pai dele, Lamine Diack, um dos integrantes do Comitê Olímpico Internacional. No pedido de prisão, o Ministério Público revelou e-mails em que Papa Diack cobra de Nussmann e Griner depósitos que deveriam ter sido feitos em contas bancárias dele. A mensagem diz: nós estamos na sexta-feira, 11 de dezembro de 2009, e meu banco Société Générale de Senegal ainda não recebeu nenhuma transferência SWIFT de sua parte. Eu tentei falar com Leonardo Griner diversas vezes, mas não houve resposta. Você poderia verificar com ele se ele pode confirmar 100% que as transferências foram feitas a meus endereços em Dakar ou em Moscou? O Ministério Público já sabia que Lamine Diack era uma figura bastante influente no Comitê Olímpico Internacional e que o voto dele era muito importante porque os africanos costumavam votar em grupo. Num outro e-mail revelado hoje, Papa Diack faz referência a nossos amigos, o que, segundo os procuradores, indica a votação em bloco na cidade sede dos Jogos Olímpicos de 2016 por parte dos africanos. Papa Diack escreveu: até hoje, 17 de dezembro de 2009, nenhum pagamento foi recebido em Dakar. Nós estamos bastante envergonhados com o presidente porque nossos amigos não acreditam mais em nós. No mês passado, durante a Operação Unfair Play, a Polícia Federal apreendeu na casa de Carlos Arthur Nussmann esta chave, que, segundo os procuradores, pode corresponder a um cofre na Suíça. 15 dias depois dessa apreensão, Carlos Arthur Nussmann tentou regularizar a sua situação e fez uma retificação no imposto de renda, incluindo valores em espécie e 16 barras de ouro de 1 quilo cada, depositadas na Suíça, mas não apontou a fonte desse patrimônio, que, de acordo com o Ministério Público Federal, indica que a origem é ilícita. Para o juiz Marcelo Bretas, além das suspeitas de crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa, Nussmann tentou obstruir a investigação sobre seu patrimônio. Enquanto os medalhistas olímpicos buscavam a sua medalha, a tão sonhada medalha de ouro, dirigentes
do Comitê Olímpico guardavam o seu ouro na Suíça. De acordo com o Ministério Público, entre 2006 e 2016, Carlos Nussmann teve um crescimento patrimonial de 457%. A Justiça determinou também que, em razão das proporções mundiais do fato, o patrimônio de Leonardo Griner e Nussmann seja bloqueado em pelo menos R$1 bilhão. Leonardo Griner foi preso na casa dele em Laranjeiras, na Zona Sul, e ele e Nussmann foram levados para a sede da Polícia Federal e ficarão no presídio de Benfica, onde estão outros presos da Lava Jato. Por telefone, a defesa de Carlos Arthur Nussmann disse que vai tomar providências para reverter a prisão, que considera desnecessária, arbitrária e ilegal. A defesa de Sérgio Cabral negou as denúncias e argumentou que o Rio venceu a eleição para sediar a Olimpíada com uma vantagem de 40 votos. O Comitê Olímpico do Brasil não quis se manifestar. E o Comitê Rio 2016 ainda não se posicionou. Nós ainda não conseguimos contato com a defesa de Leonardo Griner, nem com a de André Richer. O Comitê Olímpico Internacional pediu às autoridades brasileiras informações sobre a prisão de Nussmann. Quem tem os detalhes é a correspondente Bianca Rotier, que está em Zurique, na Suíça. Bianca, boa tarde. O COI está de olho. Sim, Doni, boa tarde para você, boa tarde a todos. Por e-mail, o Comitê Olímpico Internacional informou também que a Comissão de Ética do COI está investigando o caso e que pode considerar medidas provisórias, mas respeitando o direito de Carlos Arthur Nussmann de ser ouvido. Ou seja, indicou que o brasileiro, que é membro honorário do COI, pode ser suspenso. Porém, ao mesmo tempo, ressaltou que o princípio de presunção da inocência deve prevalecer. A notícia rapidamente ganhou destaque aqui no exterior. O francês Le Monde, que trouxe o escândalo à tona em março, hoje destacou que o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro foi preso acusado de corrupção, lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa. A britânica BBC explicou que Nussmann é investigado por causa do processo de candidatura do Rio de Janeiro para receber os Jogos de 2016. Nos Estados Unidos, o New York Times apontou o presidente do COB como uma figura central no esquema de compra de votos para a escolha do Rio como sede olímpica. Doni. Obrigado, Bianca, pelas informações. O relatório sobre a segunda denúncia contra o presidente Michel Temer deve ser votado daqui a 2 semanas pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. A reportagem é da Gioconda Brasil. O calendário da Comissão de Constituição e Justiça já foi programado. O relatório do deputado Bonifácio de Andrada será lido na terça-feira da semana que vem. No mesmo dia, os advogados do presidente Michel Temer e dos ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco fazem a defesa oral. A previsão é que o relatório seja votado entre os dias 18 e 19 de outubro. Diante da resistência do deputado Bonifácio de Andrada em continuar como relator, a cúpula do PSDB propôs que Bonifácio se licenciasse do partido. Dessa forma, o deputado atuaria como um parlamentar independente. Foi a saída encontrada para que o voto de Bonifácio, considerado favorável ao governo, não ficasse vinculado à imagem do PSDB. Mas ontem à noite, numa reunião com tucanos de Minas Gerais, Bonifácio de Andrada disse que não aceita se licenciar. Contrariando a cúpula do PSDB, pediu à comissão mais estrutura técnica para trabalhar no relatório. O impasse continua e com o clima cada vez pior. A declaração do deputado de que, como relator, está acima do partido, irritou ainda mais os dirigentes tucanos, com quem Bonifácio de Andrada se reuniu no fim da manhã. O relator, que já está estudando a denúncia, também vai analisar a defesa do presidente, que foi entregue ontem à Câmara. O presidente Michel Temer foi denunciado por organização criminosa e também por obstrução de justiça, com base no inquérito da Polícia Federal e nas delações do doleiro Lúcio Funaro e dos executivos da JIF. A denúncia foi apresentada pelo então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que acusou Temer de liderar uma organização criminosa desde maio de 2016.
2016, quando assumiu a presidência. A defesa de Temer atacou o ex-procurador-geral da República. Segundo a defesa, Janot abusou de sua independência funcional, extrapolou suas funções institucionais. O episódio em que o ex-deputado e ex-assessor da presidência, Rodrigo Rocha Loures, foi flagrado carregando uma mala com R$500 mil, foi chamada de historieta pelos advogados de Temer. A defesa também desqualificou as delações usadas para fundamentar a denúncia contra o presidente. No caso de Lúcio Funaro, diz que, quando trata de Temer, a delação de Funaro é baseada em ouvir dizer que o presidente chefiava um esquema de propina, sem relatar um único contato com Temer para pedir favores ou dinheiro. Sobre os empresários da JF que estão presos, a defesa afirma que o próprio Ministério Público pediu a rescisão do acordo e que nada, absolutamente nada que tenha saído da delação da JBS por Ricardo Saldi ou Joesley Batista pode ser digno de fé, razão pela qual suas declarações não podem amparar o recebimento válido da denúncia. Sobre a conversa gravada pelo empresário Joesley Batista com Michel Temer em abril deste ano, o advogado diz que quando veio a lume a gravação, constatou-se que tudo não passara de uma enorme mentira. A defesa fala que são acusações vazias, insuficientes a amparar a instauração de processo e que se as palavras dos iscariotes mencionados tivessem alguma valia, o processo não poderia seguir por esbarrar na descrição de fatos que não constituem crime. Hoje, em um vídeo, o advogado disse que não há provas para que a Câmara autorize a abertura de processo contra Temer. Não há, em nenhum dos documentos apresentados, nada que possa suportar as acusações. Liderança governistas dizem que a defesa foi tecnicamente bem elaborada. Nós já enfrentamos essa mesma denúncia, não há nenhum fato novo. Os fatos colocados nessa segunda denúncia são os mesmos da primeira. A oposição disse que vai defender a abertura de processo contra Temer. O nosso juízo é meramente de autorização, de admitir ou não, né? E para admitir, basta que haja requisitos mínimos para essa admissibilidade, ou seja, olha, isso aqui merece ser investigado, olha, isso aqui é uma acusação grave, tem um áudio, tem um vídeo, tem um documento. Eu acho que ela tem condições de prosperar e é assim que nós vamos votar. A Comissão de Constituição e Justiça também recebeu as defesas dos ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco. A defesa de Eliseu Padilha disse que a denúncia criminaliza a atuação pública do ministro da Casa Civil. Alegou que as provas são inconsistentes e que a denúncia é inepta, baseada exclusivamente nas palavras dos delatores. A defesa do ministro da Secretaria-Geral, Moreira Franco, fez duras críticas a Rodrigo Janot. Disse que a Câmara dos Deputados precisa pôr um fim ao que chama de regime de terror instaurado pelo ex-procurador-geral da República. Rodrigo Janot não quis se manifestar sobre os ataques dos advogados. As próximas campanhas eleitorais devem ser financiadas pelo fundo aprovado ontem pela Câmara dos Deputados. A repórter Flávia Alvarenga explica de onde virão esses recursos e o que ainda pode mudar com a reforma política. A votação foi simbólica, não dá para saber como votou cada parlamentar. A sessão foi longa. Os deputados aprovaram o projeto que veio do Senado, que cria um fundo para o financiamento público das campanhas. Não cria despesa nova. O valor estimado para 2018 é de R$ 1,7 bilhão. 30% desse valor virão de emendas parlamentares, dinheiro liberado pelo governo para deputados e senadores investirem em obras em suas regiões. A outra parte será dos impostos arrecadados com o fim da compensação fiscal, que as rádios e TVs recebem pela concessão do espaço para a campanha partidária obrigatória, aquela que é exibida ao longo de todo o ano, fora do período eleitoral. O deputado Paulderney Avelino, do Democratas, disse que com o novo fundo, as campanhas devem ficar mais baratas. Isso pode ser uma transição. O que é certo é que as campanhas sairão mais baratas e aqueles que quiserem e continuar fora da lei estarão sob os rigores da lei. A criação do fundo tem que ser sancionada pelo presidente Michel Temer até amanhã para valer nas próximas eleições. Os deputados também aprovaram um outro projeto de lei que trata do percentual do fundo que vai ser destinado a cada partido. Esse texto, que ainda precisa passar pelo plenário do Senado, também define regras para propaganda eleitoral e estabelece um teto de gastos para as campanhas.
De acordo com o texto, em 2018, o máximo que poderá ser gasto com campanha para presidente da República será de 70 milhões de reais. Para governador e senador, vai depender da quantidade de eleitores. No caso de governador, o teto varia entre 2 milhões e 800 mil em estados com até 1 milhão de eleitores e pode chegar a 21 milhões de reais, onde há mais de 20 milhões de eleitores. O presidente do Congresso, Eunício Oliveira, promulgou ontem a emenda constitucional que criou a cláusula de desempenho para os partidos já em 2018 e estabeleceu o fim das coligações em 2020. Ontem, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a lei da ficha limpa pode ser aplicada mesmo em casos anteriores a 2010, que é o ano em que ela entrou em vigor. Na sessão que começa daqui a pouco, os ministros vão discutir os detalhes de como aplicar essa decisão. Quem tem as informações é o repórter Marcos Lozecan, ao vivo de Brasília. Oi, Lozecan, boa tarde. Oi, Doni, boa tarde a todos. Foi uma decisão apertada, viu? Por apenas 6 votos a 5, os ministros do Supremo Tribunal Federal resolveram que a ineligibilidade de 8 anos, prevista na lei da ficha limpa, se aplica a políticos condenados por crimes eleitorais, cometidos a princípio a qualquer tempo, mesmo antes de a lei ter sido sancionada. O voto de Minerva foi da ministra o ministro Luiz Fux, o primeiro a divergir do relator Ricardo Lewandowski, alegando que não se trata de uma retroação da lei para punir, o que não seria constitucional. Para os ministros que defenderam a aplicação da lei da ficha limpa, mesmo em casos anteriores a 2010, a ineligibilidade não é uma punição para o político condenado, mas uma condição de moralidade. Agora eles precisam definir a modulação dos efeitos dessa decisão, ou seja, os detalhes. Por exemplo, qual o período de retrocesso, quando a ineligibilidade de 8 anos começa a contar e o mais importante e mais aguardado pelos chamados políticos fichas sujas que estão em dívida com a justiça, quem pode ser atingido? Há dezenas de vereadores, prefeitos, governadores, deputados estaduais e federais, enfim, políticos que foram condenados antes da lei da ficha limpa. Eles podem perder o mandato? Eles serão anistiados? Essas são algumas das respostas que os ministros devem dar hoje aqui no Supremo. Doni. Importante sessão. Valeu, Lozecan. Obrigado. E agora a gente volta a falar sobre a tragédia em Janaúba, no norte de Minas Gerais. O autor do crime foi identificado como Damião Soares dos Santos. Ele era vigia contratado desde junho de 2008. E, segundo a prefeitura, agora estava afastado por licença médica. A repórter Natália Jael entrou há pouco na creche, onde 4 crianças foram mortas queimadas e onde dezenas ficaram feridas. Nós acabamos de chegar aqui na creche, gente inocente. Nesse momento a gente não tem como entrar porque 2 peritos da Polícia Civil estão lá dentro, apurando os fatos, tentando construir essa história. Mas aqui de fora a gente consegue ter mais ou menos uma noção do que aconteceu. Ali é a única porta que dá acesso para a sala de aula, por onde o ex-funcionário aqui da creche entrou para atear fogo nas crianças. As mochilas de muitas delas estão aqui fora, bolsas dos professores. Aqui nessa janela a gente vê os efeitos do fogo ainda. E aqui, ó, dá pra gente ter uma noção mais ou menos da situação e do drama que essas crianças e os professores, os funcionários da escola viveram durante esse momento de ataque. O teto aqui da creche é de um material plástico e durante o incêndio esse material derreteu, o que contribuiu aí para agravar a situação das vítimas. Natália Jael, para o Jornal Hoje. Inacreditável que alguém consiga transformar o futuro de crianças em chamas. Vamos a Montes Claros, que fica a pouco mais de 100 quilômetros de Janaúba e para onde também estão sendo levados alguns feridos. O repórter Pablo Caires está em frente à Santa Casa e tem os detalhes. Pablo, boa tarde para você. Qual é a situação onde você está?
Boa tarde, Doni. Boa tarde a todos. Olha só, aqui em Montes Claros, no pronto atendimento, na porta do pronto-socorro da Santa Casa de Montes Claros, é grande o movimento agora. Isso porque todas as visitas e os atendimentos que seriam realizados foram suspensos. Isso para receber com mais tranquilidade as vítimas de toda essa tragédia. Agora há pouco chegou a primeira vítima numa aeronave, foi trazida para cá numa ambulância, um garoto de 6 anos de idade. Eles estão sendo trazidos de Janaúba em aeronaves cedidas pela Polícia Militar. Segundo o comandante Cleverson Pires Martins, da APM, no momento em que aconteceu essa tragédia, estavam 80 crianças na creche, 30 estavam no pátio, 17 pessoas ficaram feridas, 13 crianças em estado grave e outras 3 professoras e ainda o Damião Soares Santos, de 50 anos, o autor dessa barbárie, que está em estado grave em Janaúba. 4 crianças entre 3 e 5 anos de idade morreram. Ainda não se sabe o motivo de toda essa tragédia, mas segundo a PM, o Damião não tinha antecedentes criminais e nem filhos. A gente continua aqui na porta do hospital, que deve ser bem movimentado durante toda a tarde. Doni. Obrigado pelas informações, Pablo. E há pouco foi confirmada a 5ª morte, a da professora Ellen Abreu Batista. A informação é da Prefeitura. Agora um outro assunto, as contas de luz desse mês virão com a tarifa da bandeira vermelha, nível 2, a mais cara. O motivo é a substituição das hidrelétricas pelas termoelétricas. A repórter Joyce Guirra foi até Sobradinho, na Bahia, para mostrar os efeitos da falta de chuva na geração de energia. O maior lago artificial do Nordeste está com pouco mais de 4% da capacidade de armazenamento. Eu fui criado na beira do rio, desde pequeno, para ver o rio dessa situação como está aí, seco. É triste, né? É triste mesmo. O reservatório de Sobradinho abastece o Vale do São Francisco, entre o norte da Bahia e o sertão pernambucano, e alimenta 8 usinas hidrelétricas em 4 estados. Uma delas é a de Sobradinho, que já interrompeu a geração de energia em 4 das 6 turbinas e só está produzindo 11% da capacidade. A compensação está vindo das termoelétricas e das eólicas, que esta semana estão produzindo 54% da energia consumida no Nordeste. Atualmente, 70 usinas térmicas estão em funcionamento. Como o custo de produção dessa energia é maior, quanto mais se depende dela, mais alta a conta de luz. E agora, em outubro, a conta passa a ter pela primeira vez bandeira vermelha nível 2, a mais cara. Desde 2012, chove abaixo da média na bacia do São Francisco. Em Sobradinho, o reservatório baixa cada dia. E se não chover, a previsão é de que ele chegue ao volume morto já no mês que vem. A Chesf anunciou que a partir de segunda-feira vai reduzir ainda mais a vazão da barragem de Sobradinho. É uma tentativa de diminuir a velocidade em que o lago está secando até a chegada do período chuvoso, que começa em novembro. O que nós esperamos é que as chuvas não retardem, que as chuvas aconteçam a partir de novembro, para minimizar o impacto dessa redução de vazão a partir de Sobradinho em todos os usuários, abastecimento humano, projetos de irrigação, na navegação. Vamos ver quando deve chover nessa região aí do Rio São Francisco. A Eliana Marques já está aqui com a gente. Eliana, boa tarde para você. Boa tarde para você também, Doni. Boa tarde a todos. Qual é a previsão, hein? Pois é, a previsão é preocupante aí para essa região da Bacia do São Francisco. Esse mês pode chover um pouco acima da média por lá. A gente vai ver aqui, olha, o São Francisco, ele vai do norte de Minas, passa pelo oeste da Bahia, até a divisa com Pernambuco, Sergipe e Alagoas. Agora, no mês de novembro, já deve começar a ficar mais seco nessa região. E dezembro, bem mais seco. Chuva bem abaixo da média, ou seja, toda a economia de água vai ajudar, porque chuva em boa quantidade para encher reservatório não deve ter, pelo menos até o fim do ano, Doni. E hoje, como é que fica o tempo em todo o Brasil? Pois é, hoje está bem mais quente que ontem. Olha só, lá em Porto Alegre, a máxima prevista é de 32 graus, Curitiba 26, São Paulo e Rio na casa dos 30 graus, aí Goiânia, Cuiabá, passando disso, né? E norte e nordeste, sempre quentes, Teresina e Palmas com quase 40 graus. Ontem a gente mostrou geada, mostrou termômetro marcando 0.
Hoje, termômetro marcando 30 graus em Porto Alegre. 32 graus Como pode essa chegar a diferença? máxima. Por quê? O que explica isso? Olha, o ar frio de ontem já começou a perder força e agora o que já tem são novas áreas de instabilidade, olha, se aproximando do Rio Grande do Sul. Por isso que até a noite pode chover, pode ser chuva forte em alguns pontos, com raios, trovões, nessa faixa aqui, próxima da fronteira com o Uruguai. Hoje também tem previsão de pancadas de chuva aqui entre o centro-oeste de São Paulo, sul de Goiás, Mato Grosso, grande parte da região norte, oeste do Maranhão e aí uma chuva mais fraca aqui no litoral leste do Nordeste, chegando até o Espírito Santo. Agora, nas outras áreas todas do Brasil que a gente vê aqui em amarelo, Doni, olha, nadinha de chuva, viu? E a gente já pode adiantar alguma coisa sobre amanhã, sexta-feira? Pode, o assunto ainda é chuva, porque a primavera costuma trazer chuva mesmo e amanhã pode ser chuva forte em toda essa área que a gente destacou aqui. Pior na região sul. Essas áreas de instabilidade vão avançar, então fica esse alerta de chuva mais forte no sul do país amanhã. Tá feito. Valeu, Eliana. Obrigado. De nada, até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você vai ver a seguir novas informações sobre a tragédia na creche em Minas. O Tribunal Constitucional da Espanha suspende a sessão do Parlamento catalão que faria a declaração de independência. E a passagem do ex-presidente americano Barack Obama pelo Brasil. Bom dia. A gente volta já. Prazer. Em Belo Horizonte, uma vítima de sequestro relâmpago morreu junto com os bandidos num acidente no anel rodoviário de Belo Horizonte. Márcia Ribeiro, de 46 anos, foi rendida ontem à noite quando chegava em casa. Segundo a polícia, os bandidos seguiam em alta velocidade quando bateram o carro num poste. Ela e os 3 assaltantes morreram na hora. Dentro do carro, a polícia encontrou várias bolsas que, segundo os investigadores, são de pessoas que também foram assaltadas. O Tribunal Constitucional da Espanha suspendeu a sessão do Parlamento da Catalunha, onde era esperada uma declaração de independência unilateral da região autônoma. Segundo o tribunal, a sessão que foi marcada para segunda-feira representa uma violação à Constituição. Antes da suspensão, o primeiro-ministro espanhol, Mariano Rajoy, advertiu o governo regional da Catalunha sobre a suposta declaração de independência. Hoje, numa entrevista a uma agência de notícias, Rajoy se disse absolutamente convencido de que a Espanha pode voltar ao clima de normalidade e que o país já enfrentou outras situações difíceis, inclusive econômicas. Todo mundo dizia que a Europa ia ter que ajudar a Espanha, que seríamos que nem a Grécia. Nós vivíamos uma situação de 5 anos seguidos de crescimento econômico negativo, mas o povo espanhol foi capaz de resolver essa situação. Os organizadores do plebiscito de independência de domingo divulgaram que quase metade dos eleitores votaram, 90% a favor da independência. Durante a votação, houve violência nas ruas entre manifestantes e policiais. O ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, está em São Paulo. Ele participou hoje de manhã de um encontro com líderes empresariais. Veja com o repórter Tonico Ferreira. A ideia do fórum é incentivar iniciativas que estimulam a cidadania em um mundo que passa por rápidas mudanças. Cerca de 600 pessoas participaram do evento, organizado pelo jornal Valor Econômico do Grupo Globo e pelo Banco Santander. José Roberto Marinho, vice-presidente do Grupo Globo, e Sérgio Rial, presidente do Santander Brasil, abriram o encontro. O Brasil atravessa a sua pior crise econômica, política e moral. Trata-se de uma crise que todos nós sabemos só será superada com muito trabalho, sacrifício, união, mas principalmente com lideranças políticas e empresariais que coloquem os interesses do país acima dos seus próprios interesses. E também com a redução das desigualdades, para que todo cidadão brasileiro possa se sentir um cidadão global. Um dos palestrantes convidados foi Robert Salomon, professor da Universidade de Nova York, que falou sobre os desafios da expansão global e como esse novo cenário afeta o desenvolvimento dos negócios. O ex-presidente Barack Obama foi o último a falar. Ele veio ao Brasil pela primeira vez desde que deixou a presidência, especialmente para participar do fórum. Barack Obama tem se dedicado a apoiar e a incentivar cidadãos com projetos que envolvem a comunidade e a cidadania. Bom dia, prazer.
A cura para a democracia é um maior engajamento dos cidadãos, não a retirada deles do espaço público. Eu vou dedicar a maior parte do meu tempo, não apenas a questões específicas, mas farei o possível para treinar e preparar a próxima geração de jovens para que eles assumam a liderança. E a gente volta a Montes Claros, em Minas, para onde estão sendo levados alguns feridos da tragédia na creche de Janaúba, também no norte do estado. 5 mortes já foram confirmadas. Pablo Caires, quais são as últimas informações que você tem por aí? Doni, até o momento só chegou uma vítima, um garoto de 6 anos, aqui no pronto atendimento da Santa Casa de Montes Claros. Por aqui, as visitas e os atendimentos foram suspensos para receber essas vítimas. Durante toda a tarde, segundo a Polícia Militar, aeronaves vão transferir essas vítimas de Janaúba para Montes Claros e Belo Horizonte. A tragédia aconteceu hoje pela manhã, por volta das 10 horas, quando o vigia Damião Soares Santos, de 50 anos, jogou álcool em várias crianças e ateou fogo. Ele fez isso logo depois nele mesmo. 17 pessoas ficaram feridas, 13 crianças em estado grave, 3 professores e o autor dessa barbárie. 5 pessoas morreram, 4 crianças com idades entre 3 e 5 anos e uma professora. O motivo ainda de tudo isso é desconhecido e, segundo a Polícia Militar, o autor não tinha antecedentes criminais e nem filhos. A gente vai continuar por aqui para levar todas as informações para vocês. Doni. Que história pavorosa. Obrigado, Pablo, pelas informações. A seguir, a gente volta com o Prêmio Nobel de Literatura. Até já. O governo iraquiano anunciou hoje que retomou do Estado Islâmico o controle da cidade de Hawija, no norte do país. O local é um dos últimos redutos do grupo terrorista na região. A cidade estava sob o domínio do Estado Islâmico desde 2014. Segundo as Nações Unidas, mais de 12 mil pessoas deixaram o local desde que a ofensiva começou no mês passado. Regiões perto da Síria ainda são controladas pelo grupo. O Prêmio Nobel de Literatura desse ano foi para o escritor Kazuo Ishiguro. Ele nasceu no Japão, vive na Inglaterra desde pequeno e escreve em inglês. Quem tem mais informações é a nossa correspondente em Londres, a Cecília Malan. Oi, Cecília, boa tarde para você. As obras do Kazuo já estão espalhadas em vários países, né? Isso, Doni, boa tarde a todos. Kazuo Ishiguro já publicou 8 livros que foram traduzidos em 40 línguas. Os 2 de maior sucesso entre leitores e crítica, Não Me Abandone Jamais e Vestígios do Dia, viraram filmes. Estrelado por Anthony Hopkins, Vestígios do Dia concorreu a 8 Oscars na década de 90, mas não levou nenhum. Alguns temas se repetem nos romances de Ishiguro: a memória, o tempo, o auto-engano. São histórias carregadas de emoção, mas sem firulas. O curioso é que ele não estava entre os mais cotados a vencer o Nobel. Um dos favoritos era o japonês Haruki Murakami, tanto que em Tóquio, fãs do escritor se reuniram para torcer. Educadíssimos, comemoraram a vitória de Ishiguro do mesmo jeito. Ele já agradeceu pelo prêmio e disse estar deslumbrado com a honra. Ano passado, o americano Bob Dylan gerou polêmica. Ele demorou a se pronunciar após ganhar o Nobel de Literatura e ainda esnobou a cerimônia de entrega. A escolha do músico desagradou muita gente no mundo da literatura. Hoje, venceu alguém que vive para escrever livros. Tony. E a emoção sem firulas deu certo, então, para ele. Valeu, Cecília, obrigado. Boa tarde para você. E uma última notícia. O PSDB decidiu há pouco destituir o deputado Bonifácio de Andrada da vaga na Comissão de Constituição e Justiça. O líder do partido vai comunicar a decisão ao presidente da comissão, o deputado Rodrigo Pacheco, do PMDB, que pode manter o deputado como relator da denúncia contra o presidente Michel Temer, mas numa vaga de outro partido. O Jornal Hoje termina aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Para rever as reportagens exibidas, basta ir ao Globoplay. Obrigado pela companhia, uma boa tarde e a gente se vê amanhã. Tchau.